Glória a Jesus. Por gentileza, tome seu assento. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Raul. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade abençoada de estar aqui com os irmãos nessa noite. Às vezes a gente olha assim, às vezes a gente só agradece por aquilo que a gente faz sempre, né? Mas eu gostaria de agradecer a Deus porque não é porque a gente sempre faz, que não é especial e não é importante poder estar na presença de Deus junto com os irmãos nessa noite. Eu estou muito feliz de poder estar aqui com você em nome de Jesus para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Para mim é um privilégio estar com o irmão nessa noite, porque você podia ter escolhido nessa linda final de tarde de Los Angeles e estar em qualquer outro lugar, mas você veio aqui, você escolheu estar aqui, você separou um tempo para estar aqui na presença de Deus, junto com esses irmãos, e eu sou muito agradecido ao Senhor, porque você tomou esse tempo como um tempo importante para você. Amém? Abra comigo a sua Bíblia, por gentileza, em João, no capítulo de número 1, logo no início do Evangelho segundo escreveu São João, e nós vamos ler alguns versículos, do versículo 11 ao versículo 13. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 1, versículo 11 ao 13. Se você tem a sua Bíblia aberta, diga amém. Se não, diga escola dominical. Amém? João, capítulo 1, versículo 11 ao 13, diz assim a minha Bíblia e a sua também. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém. Eu acredito que uma das coisas mais importantes na vida de alguém, uma das condutas mais importantes da vida de alguém, é saber quem você é. Né? É importante a gente saber quem nós somos, né? Às vezes a gente tem uma certa dificuldade em saber quem nós somos, em identificar a nossa vida, porque ela passa por tantas diferentes linhas, né? Por tantas diferentes camadas de identificação e de significado de quem nós somos e por que nós somos quem nós somos, que às vezes é difícil definir. Alguns dias atrás, uma pessoa passando por uma sabatina lá no Congresso Nacional, perguntaram para ela, obrigado, Raul, perguntaram para ela o que é uma mulher. Identifique uma mulher. E essa candidata à Suprema Corte americana, ela não pôde identificar o que é uma mulher, porque hoje identificar uma mulher passa por tantas diferentes camadas de conhecimento, ou então tantas diferentes definições, que vai desde a cultura à questão biológica, que ela não se achou capaz de definir o que era uma mulher. Jesus está dando uma definição, na verdade, João está dando uma definição aqui no início do Evangelho de Jesus, que Jesus tinha uma identidade. Ele conhecia, ele sabia quem ele era. Ele não estava solto no mundo aí para ver o que ia dar. Ele não tinha sido deixado à luz da filosofia ou então do autoconhecimento para descobrir quem ele era. Jesus sabia quem ele era. Ele tinha não só a sua missão, mas também aquilo que ele precisava fazer, ou a conduta do seu dia a dia, bem definido. Jesus, quando veio à Terra, ele não veio à Terra sem um propósito, ele sabia o propósito que ele tinha. E o propósito de Jesus fazia parte da sua identidade. Mas, afinal, o que é identidade? Né? Identidade é o conjunto de caracteres próprios e exclusivos com os quais se podem diferenciar pessoas, animais, plantas, objetos, uns dos outros, quer diante de um conjunto das diversidades, quer diante dos seus semelhantes. Nós temos vários tipos de identidade. Nós somos, primeiramente, identificados como seres humanos, né? Pelo menos a grande maioria de nós, todos nós que estamos aqui hoje somos seres humanos, né? Você já deve ter ouvido algumas pessoas olhando o comportamento de certas pessoas e falar assim, essa pessoa é um animal. Porque aquilo que ela se comporta, não é impossível identificá-la mais como um ser humano. A identidade, no sentido coletivo, ela diz quem nós somos mediante as outras pessoas, os outros elementos da natureza que são diferentes de nós. Mas a nossa identidade individual nos diferencia dos nossos semelhantes. Por exemplo, o Raul e eu somos seres humanos, somos homens, somos brasileiros. Mas o Raul é o Raul e eu sou eu.
E ele dá graças a Deus por isso. A identidade individual de uma pessoa é o que diferencia ela uma das outras que estão em volta. É importante nós sabermos a nossa identidade individual. Quando você vai, por exemplo, nos evangelhos, você vê um dos maiores personagens bíblicos, o maior profeta da história da Bíblia. Quem lembra o nome dele? João Batista. João Batista era um profeta tão grande que Jesus deu testemunho dele. Assim, dos nascidos de mulher, não houve ninguém até hoje igual João Batista. Ele deu um testemunho de João Batista. O profeta mais importante da Bíblia. O homem natural, o homem nascido de um homem e de uma mulher, mais importante que existiu, segundo as palavras do próprio Jesus. João Batista tinha tudo para dizer, bater no peito e falar assim, eu sou o cara. João Batista, certa vez, olhando para as profecias de Isaías, que tinha vivido mais de 600 anos antes dele. Olha só. Ele falou, olhou para as profecias de Isaías e falou assim, eu sou a voz que clama no deserto. Sou eu. Olha, Isaías, o João Batista, tendo clara a sua identidade, sabendo exatamente quem ele era. Mas quando Jesus veio andando em direção a ele, ele olhou para Jesus e falou assim, olha, esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E dele, não sou nem capaz de desatar as suas sandálias. E quando ele olhava para Jesus, ele falava assim, olha, o amigo do noivo não é o noivo. O amigo do noivo só pode direcionar a noiva para ele. Ele tem que fazer tudo o que o noivo pede. Dizendo claramente que aquele rebanho que ele cuidava não era para ele. E ele não podia nunca ter como direito ser dono daquelas pessoas. Isso fala a respeito de identidade. E a Bíblia é diversa a respeito disso. Ela é cheia dessas identidades. Né? Por exemplo, João, quando profere essa questão da família, ele sabia que Jesus entendia que nem todo mundo nasce numa família perfeita. Dias atrás eu conversava com meu amigo Marcelo e a irmã Miriam a respeito das dinâmicas de família, da minha, por exemplo. E como as famílias são diferentes. Como, por exemplo, a família da mãe para a família do pai já é diferente. Né? Como as famílias que nós formamos são diferentes das famílias dos nossos irmãos de sangue. Como, por exemplo, as famílias que viveram anos atrás são diferentes das outras que vão viver daqui a alguns anos juntos. E o fato é que, mesmo essa dinâmica de famílias, a gente chega à conclusão de que nem todas as famílias vivem felizes. E, por absoluto, nenhuma família é perfeita. Jesus sabia que nem toda família vive bem. Nem toda família é feliz. E nem toda família tem a sua identidade no lugar certo. Por exemplo, hoje nós temos famílias por aí, ou conjuntos de pessoas, que têm 2 pais dentro da família. Eu não digo que são 2 homens casados, são um homem e uma mulher, mas a família tem 2 pais. Porque a mulher se comporta na identidade de um homem. E o homem também se comporta na identidade dele. Tem famílias hoje que têm 2 mães. E eu não digo que, de novo, é uma mulher casada com outra. É que na família, os 2 se comportam na identidade que uma mãe deveria. Existem famílias hoje, pessoas hoje vivendo em relacionamentos, onde a pessoa não se identifica e não sabe quem é vivendo no mundo. A identidade é muito importante. O grande problema da identidade é que nós achamos que, de alguma forma, a identidade é alguma coisa que nós precisamos definir por nós mesmos, e não é. Nós devemos, sim, decidir a respeito da nossa identidade. Mas nós precisamos descobrir que a nossa identidade já foi definida por alguém. Nós precisamos aceitar que a nossa identidade já foi definida por alguém. Eu te dou mais um exemplo. Eu podia chegar aqui hoje, abrir esse culto dizendo que eu sou o Napoleão Bonaparte. É o jeito que eu me identifico. Só que a maneira como eu identifico, nem sempre ela se coaduna com a realidade. Porque quando você me olhasse daí, você fala assim, você não é francês, para começar. Depois você está muito alto e você tem as 2 mãos. Só por aí você já perdeu a oportunidade de ser Napoleão Bonaparte. Mas mesmo que, por mais que eu sinta que eu sou Napoleão Bonaparte,
A minha identidade pública, a identidade que você, quando me olha, percebe em mim, me nega a possibilidade de me identificar como Napoleão Bonaparte. Você está entendendo o que eu estou falando? Tem muita gente que se identifica no mundo como alguma coisa que ela jamais vai ser. Porque as pessoas que estão em volta dela, em um teste simples, completamente descarta aquilo que ela deseja ser, por mais sincera que ela seja. E às vezes, quanto maior a sinceridade naquela identidade que a pessoa tem de ter, maior a dificuldade que ela realmente atinja aquele local que ela deseja ser. Então, tem alguns parâmetros para que a gente identifique alguém, né? O secularismo, por exemplo, diz que você precisa criar a sua identidade. Você precisa criar quem você é. Você precisa de se auto-encontrar. O mundo do secularismo pede para você se encontre, se ache. Não é? A religião vai dizer assim para você, olha, você precisa merecer a sua identidade. Você precisa conquistar, alcançar por intermédio de uma penitência do seu coração para um ser mais alto, para que você alcance a identidade. Mas o Senhor Jesus Cristo, nosso melhor amigo, diz assim, olha, a minha identidade, eu dou ela para você, para que você se identifique nela, em mim, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, como é que eu me conheço? Como é que eu encontro isso, né? Quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe muitos personagens procurando se conhecer, ou então se auto-identificando. Certa vez, Deus chegou para Moisés e falou assim, Moisés, eu estou olhando para você e eu estou vendo o homem que eu preciso para libertar Israel. E Moisés olha para si, mas eu sou um homem pesado de língua. Eu sou um homem que não tenho condição. Mas Moisés, olha, eu desci aqui, vou livrar meu povo, e para livrar meu povo eu vou usar você, mas eu não posso fazer. Gideão, por exemplo, quando se encontrou com um anjo que viu ele malhando trigo no lagar, o lagar era um lugar de você pisar uva para fazer vinho. E onde você malhava trigo para tirar os grãos do trigo para depois fazer farinha, chamava-se eira. Só que na região onde ele estava, todas as eiras tinham sido capturadas por uma outra nação. E eles só podiam comer pão de cevada, se eles quisessem. Não podia comer pão de trigo. E naquela época, comer pão de cevada não era chique como é hoje. Naquela época, pão era pão de trigo. Mas Gideão pegou e falou assim, minha família vai comer pão de cevada? Não. Então, o que ele pegou? Já que ninguém queria beber vinho mesmo, porque a vida estava uma miséria, ele usou o lugar de onde era para fazer vinho e começou a fazer farinha ali. Começou a malhar o trigo para depois pisar o trigo, para ter farinha para ele, porque a eira era um lugar grande, era um terreno grande. E o lagar era um lugar pequenininho. Minha família vai comer trigo. E quando Deus vê aquilo, ele manda um anjo, e o anjo fala assim, olha, Gideão, você é um homem de valor. Varão valoroso, o Senhor é contigo. E o Gideão olha e fala assim, comigo? Se o Senhor fosse comigo, por que todas essas coisas aconteceram? Cadê tudo aquilo que Deus fez no passado? Agora o Senhor é comigo? Eu sou o menor. A minha tribo é a menor tribo de Israel. A minha família é a menor tribo da família. E eu sou o menor da minha casa. Basicamente, ele falou o seguinte, olha, Israel já é menor do que a outra nação porque nós estamos subjugados. Numa nação menor do que a outra, a minha tribo que eu participo é a menor tribo. E dentro da menor tribo, a minha família é a menor. E dentro da menor família, eu sou menor. Basicamente, ele falou assim, a menor pessoa de toda essa região sou eu. Era assim que ele se enxergava. Mas Deus olhou para ele e chamou ele de varão valoroso. Outra identificação que a gente, por exemplo, vê, e essa não é tão interessante de observar, é Caim. Caim, quando foi indagado por Deus a respeito de onde estava o seu irmão Abel, ele falou assim, por acaso sou eu o guarda do meu irmão? Olha a identidade que ele entendeu para si mediante a pergunta de Deus. Cadê o seu irmão? Por acaso eu sou o guarda do meu irmão? Aí Deus responde para ele, assim, não, Caim, não é isso não, é que o sangue do teu irmão clama desde a terra, pedindo por justiça. Eu já sei o que você fez. Só queria saber qual era a sua resposta. Isaías, por exemplo, quando viu Deus sentado no trono, falou assim, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor, eu vou perecer. Outra pessoa, por exemplo, é Jó.
que quando Jó observava conta da sua vida, ele falava assim, eu nunca olhei uma virgem com maus olhos. Cada um tem uma identidade, a gente consegue se conhecer. Mas a maneira como nós nos olhamos, às vezes, não é como as pessoas nos veem. E aí vem a segunda parte da identidade. Como é que as pessoas nos conhecem? Como é que as pessoas nos enxergam na identidade? A Elias, por exemplo, o tisbita, que é o primeiro profeta que aparece nesse tipo de trabalho, o trabalho onde ele é só profeta, a gente tem Samuel um pouquinho antes, alguns que profetizavam, Natã profetizou, mas o primeiro que parece assim profetizando nessa época antes de exílio de Israel é Elias. E Elias aparece profetizando do nada. 1 Reis, capítulo 17, Elias, o tisbita, apareceu profetizando. E ele começa a profetizar. Começa a dizer o que ia acontecer e tudo o que ia passar. E nas profecias dele que ele fazia, Elias chegou uma vez para conversar com o rei Acabe. E quando Acabe olhou para ele, a identidade que Acabe tinha dele, ele falou assim, é você o perturbador de Israel? Elias era um homem de Deus, que tudo o que ele falava acontecia. Mas quando o rei olhava para ele, ele via um perturbador. Sabe, alguns de nós já passou por isso, onde não importa o que você faça de bem. Não importa a maneira como você age de maneira correta, de maneira justa. As pessoas te enxergam sempre no pior daquilo que você pode oferecer. Não adianta. Por mais que você tente fazer o bem, que você tente andar direito, não adianta. Eliseu, o sucessor de Elias, por exemplo, quando Elias foi assunto aos céus e ele começou a profetizar no lugar de Elias, perguntaram, escuta, tem alguém aí que agora profetiza? Porque Elias foi arrebatado. E aí lembraram de Eliseu. Sabe como é que eles lembraram de Eliseu? Ah, tem um moço aí que deitava água nas mãos do profeta. Eliseu podia agora estar carregando a capa de Elias. E já ter cumprido milagres e ter a promessa de uma porção dobrada. Mas quando foram falar para o rei a respeito dele, falaram, olha, tem um moço aí que deitava água nas mãos de Elias. Tem um rapazinho aí que está fazendo alguma coisa aí, né? Saul, por exemplo, é conhecido em volta de toda a região como que do ombro para cima não tinha um homem mais bonito em Israel do que Saul. Bonito, elegante, grande, cara de rei. Do ombro para cima, quando você olhava em Israel, ninguém era igual a Saul. E Davi? Lembrar de Davi assim. Escuta, o GC, acabou os filhos aí que tinha aí na linha, aí, na fila aí para ser a gente fazer a revista deles, para ver o que Deus ia fazer? Não, ainda tem o menor. Davi, na casa dele, por exemplo, era que aquele que da cintura para baixo não importava que estava ali ou não. Não fazia diferença. Era a maneira como as pessoas olhavam ele. Jesus, por exemplo, o Senhor Jesus, na visão das pessoas da sua cidade, quando olhavam para ele, falavam, escuta, esse aí não é o filho do José, o carpinteiro? A mãe dele não é a Maria? Os irmãos dele aqui não estão no nosso meio? O que ele está fazendo profetizando? Você percebe que a identidade, ela não é a respeito de um autoconhecimento apenas, ou então de alguma coisa que as pessoas dizem a respeito de você? Porque apesar desses dois conceitos de identidade, como é que Deus me conhece? Como é que Deus me conhece? Teve um homem no Antigo Testamento chamado Abraão, e Deus, enquanto estava pensando o que é que ele ia fazer com a cidade, ele pegou e disse assim, e Moisés registrou, por acaso faria eu alguma coisa e não contaria ao meu amigo Abraão? Olha, Deus, o Senhor é Deus. O Senhor pode fazer o que eu quiser. Não, sim, eu sei que eu posso, mas eu não vou deixar de fazer sem contar para o meu amigo Abraão. Meu amigo Abraão. Eu vou compartilhar com o meu amigo o que eu vou fazer. Essa é a identidade de Abraão para mim. Abraão, lá para o pessoal do Egito, é mentiroso. Abraão, para a família dele, é um homem estéril e sem filhos. Abraão, para aqueles 5 reis que lutaram contra ele, é um ofensor que venceu eles na guerra. Mas para mim, Deus, Abraão é meu amigo. Você pode falar o que você quiser de Abraão. Abraão é meu amigo. Meu amigo. Abraão. Como é que você lembra de Abraão, Deus? É meu amigo. Conheço ele. Judas talvez fosse um dos discípulos mais
competentes que havia. Judas, ele não apenas pareceu ser, como os evangelhos o tratam, um homem letrado, um homem que tinha conhecimento, mas Jesus entregou para ele a bolsa da tesouraria. Andava com a bolsa do dinheiro. Você sabe o que um homem precisa de fazer para andar com a bolsa do dinheiro de alguém? Você tinha Mateus, Levi, que era cobrador de impostos, que talvez sabia contar também. Mas quem andava com a bolsa do dinheiro era Judas. Judas parecia, e era, diante das pessoas, um dos homens mais confiáveis. Mas quando Jesus se encontra com ele pela penúltima vez, antes de se encontrar com ele no horto, ele olha para Judas e fala assim: Judas, todo mundo te vê, mas eu estou vendo um negócio aqui. Por que foi que você deixou Satanás entrar no seu coração? Judas podia estar com a conduta diante de todas as pessoas a mais correta possível. Mas Deus, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, já tinha visto que Satanás tinha entrado no coração dele. A Daniel, por exemplo, quando o anjo aparece para ele lá no capítulo 9, que ele se encontra com Daniel, e Daniel cai como morto no chão, ele olha para Daniel e fala assim: Daniel, homem muito amado. Daniel, você está morrendo de medo da situação que está acontecendo com você. Apareceu um anjo do céu, porque tem muita gente que acha que o anjo aparece e o pessoal fica tão... Todas as vezes que a Bíblia apresenta anjo, a pessoa cai de medo, desmaia. A pessoa vê o anjo na frente dela, ela se desmonta. E quando Daniel vê agora um anjo descendo na frente dele, que veio desde longe, que mais de 27 dias, 21 dias, combateu contra um príncipe, outro anjo demoníaco, para vencer e conseguir trazer a resposta para o Daniel. E quando ele aparece na frente de Daniel, que Daniel vê o anjo, ele cai no chão. Com tanta emoção. Mas o anjo olha para ele e fala assim: Daniel, eu não sei como é que você está identificando o momento que está acontecendo aqui, mas eu estou vindo aqui porque lá no céu, lá em cima, quando Deus te viu, ele te identificou com um homem que ele ama muito. Como alguém que ele ama muito, Daniel. Alguém que ele colocou os olhos sobre você e ele te ama. A mulher samaritana também, talvez entendendo que naquele momento podia ser um momento de uma abertura, de uma nova oportunidade para ela, para alguma coisa, quando ela fala para Jesus, começa a dar uma identidade para ela de que ela não tinha marido, Jesus fala assim: eu conheço bem você já teve 5. E esse que você tem agora não é seu. Dizendo que às vezes as pessoas tentam esconder a sua identidade diante de Deus, mas Deus conhece a nossa identidade conhecendo pela nossa história. Quem nós somos. O que nós já fizemos, onde nós já passamos. A Davi, por exemplo, quando Deus olhava para Davi, todo mundo via um menino franzino, ou então um menino prepotente, como seus irmãos o chamaram, quando ele foi ver a guerra lá, porque ele foi levar pão e queijo para os seus irmãos, e aí ele começou a ver a guerra, os irmãos olharam e falaram assim: Davi, o que você está perguntando? Bem sei eu da prepotência do teu coração. Menino prepotente, rapaz. Está aqui o exército inteiro de Israel aqui, junto aqui e tal, e agora o rapazinho que chegou aqui com 16, 17 anos de idade, acha que pode ser militar e lutar contra o gigante? Prepotência, rapaz. Cadê aquelas poucas ovelhas que você está cuidando? Cadê elas? Cadê aquele rebanhozinho pequeno que você está cuidando? Apesar dessa arrogância de que os irmãos viam em Davi, quando Deus olhava para Davi, Deus não via nada disso. Deus falou: olha, está aí o homem segundo o meu coração. Um homem que entende as coisas que eu quero fazer. Um homem que enxerga as perspectivas espirituais da maneira que eu desejo que sejam enxergues e vistas. Apesar de todos os defeitos que Davi tinha, e Davi tinha defeito, viu? Pensa num homem com defeito. Mas quando ele pegava a harpa dele e falava assim: Senhor, na terra eu não tenho outro bem além de ti. Senhor, olha, na tua mão direita há delícias perpetuamente. Senhor, o Senhor é meu rochedo, o meu Deus forte, o meu libertador, o meu escudo, a minha fortaleza. Olha, cordéis da morte me cercaram e torrentes do inferno vieram sobre mim. Mas eu clamei e o Senhor ouviu a minha voz.
O Senhor desceu e me resgatou, porque o Senhor tinha amor por mim. Eles me cercaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu auxílio. Com todos os defeitos, Davi conseguia enxergar a sua vida e perceber Deus trabalhando na vida dele em todas as coisas. Por isso que Deus o identificou como homem segundo o meu coração. Mas agora, para a gente começar a caminhar para uma conclusão, a gente aprendeu que nós podemos enxergar a nossa identidade de várias maneiras. Nós também podemos ser enxergues pelas pessoas, vistos pelas pessoas, de maneiras mais variadas. E que Deus, ele nos conhece e tem uma identidade para nós. Mas sabe que isso muda muito pouco? Uau, muda muito pouco. Você ter uma identidade, as pessoas te enxergarem e Deus ver você de alguma coisa, muda muito pouco. Se você não começar a mudar a maneira como você enxerga a identidade que Deus te deu. E para você mudar a sua maneira de enxergar a identidade que Deus te deu, começa a partir do momento que você começa a identificar Deus da maneira como Ele é. Porque Deus também tem uma identidade. Deus não é uma massinha de moldar que para você pode ser uma coisa e para mim pode ser outra e para o outro pode ser outra. Deus não é uma massinha de moldar que para um pode ser Hare Krishna, para o outro pode ser Buda, para o outro pode ser Maomé, para o outro pode ser Alá, para o outro pode ser o diabo. Deus não é assim. Deus tem uma identidade. Nessa identidade que Deus tem, para Moisés, ele falou assim, Moisés, é o seguinte, eu sou o que sou. Em algumas traduções mais modernas, ele fala assim, ó, eu sou o que serei e serei o que sou. Dizendo que Deus tem uma identidade completa e ele não se coaduna com uma identificação que as pessoas dão. Quando Moisés faz essa pergunta, Raul, talvez o que ele queria era falar assim, Senhor, fala quem é o Senhor. O Senhor é Ra, o Senhor é Afrodite, o Senhor é Zeus, o Senhor é Baal. Quem que é o Senhor? Me dá um nome para me identificar lá. Me dá um nome, porque o Senhor falou que o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Beleza, é o Deus dos israelitas, o Deus dos hebreus. Tá bom, beleza, entendi. Mas o nome do Senhor, por qual entidade a gente te chama? Por qual entidade a gente te invoca? Vamos invocar Deus. Como é que a gente invoca Deus? Que entidade que a gente usa? Que nome que a gente usa para invocar Deus? E aí Deus responde para Moisés, olha, eu tenho uma identidade muito clara. Eu sou o que sou. Eu tenho uma identidade muito bem definida. Que ela é definida por mim e não por você. Que ela é definida por mim e através de mim, naquilo que eu faço por você. E eu começo a dar exemplo. Quando a gente olha para isso, a gente percebe que alguns homens na Bíblia conseguiram perceber essa identidade do eu sou de Deus de maneira transformativa para a sua vida, que transformou a sua vida e a sua conduta. Isso transformou a maneira como eles puderam caminhar, transformou a maneira como eles puderam enxergar a vida, a maneira como eles enxergavam Deus, tinha condição de fazer com que eles enxergavam a vida. Jó, por exemplo, que passou por uma das provas mais complicadas em toda a Bíblia Sagrada, uma das pressões maiores de qualquer homem dentro da Bíblia tenha passado. Em um certo momento onde ele estava, e a mulher dele já tinha pedido para ele amaldiçoar Deus e morrer. Sabe por que ela falou isso? Ela falou assim, olha, é o seguinte, a gente sabe que quando a gente fala mal para os céus e para as entidades celestes e para as entidades aí que estão no mundo espiritual, a gente acarreta para nós maldição. Então faz o seguinte, Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Porque quando você fizer isso aí, a única coisa que vai sobrar para você é maldição. E aí Jó olha para ele e fala assim, o quê? Eu recebi o bem de Deus, não vou receber o mal? Olha, eu vim nu, e nu eu vou voltar para lá. É o seguinte, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Essa é a identidade dele. Ele é o meu Redentor e ele vive e por fim ele se levantará. E ainda na minha carne o verei. Eu sei quem é Deus. É Deus quem pode me tirar dessa situação. Mas ele te falou alguma coisa, Jó? Não. Ele não me falou nem porque eu estou nessa situação. Ele nem me disse porque eu cheguei nesse estágio de vida. Mas eu sei que a única pessoa que eu posso esperar é ele. E ainda que ele me mate,
nele esperarei. E ainda que eu morra nessa situação, eu vou continuar esperando nele, olhando para ele. Eu sei a minha identidade no Senhor. Eu sei quem é Deus. E eu vou continuar esperando nele, naquilo que ele promete. Outra identidade, por exemplo, e outra percepção. Paulo, quando está terminando a sua carreira, e aí, Paulo, quem é Deus? Olha, ele é fiel para guardar o meu depósito. Qual a identidade de Deus, Paulo? Deus é fiel. A identidade dele para mim é que ele é fiel, que aquilo que ele promete, ele cumpre, que aquilo que ele diz acontece, que aquilo que ele manda se faz realidade. Deus é fiel para guardar o meu depósito. Eu depositei a minha confiança em Deus e eu sei que ele é fiel. Paulo, mas qual é a circunstância que você está achando que Deus é fiel? Dirigindo aquela BMW sua, andando aí, morando em Malibu? Não. Eu sei que ele é fiel na cadeia. Eu sei que ele é fiel com a promessa de que alguns dias vão cortar o meu pescoço. Ele é fiel para guardar o meu depósito. Mas isso aí parece que não causa muito afã. Não causa muito afã até você saber que ele é tão fiel que te deu uma vida muito melhor daquilo que você merecia. Ele é tão fiel que ele pegou um pouquinho que você depositou e multiplicou para a glória do seu nome. A sua história pode não ser a de Paulo, mas isso não é demérito para Paulo. Devia ser um privilégio para você. De que você pode confiar em Deus. Para Pedro, por exemplo, no finalzinho da sua vida com Jesus, se você conhece a história, Pedro nega Jesus 3 vezes antes do galo cantar, e a última vez que o galo canta diz que ele chora amargamente. Jesus ressuscita dos mortos, isso é fantástico a gente pensar nisso, nessa noite, 2000 anos depois, dessa realidade tão clara para a nossa vida, que Jesus ressuscitou dos mortos. E na ressurreição dos mortos, Jesus aparece e fala assim, olha, fala para os meus discípulos, ele manda Maria avisar, avisa os meus discípulos que eu vou me encontrar com eles da Galileia. E fala para Pedro, para que ele esteja lá também. Por que Jesus diz isso? Porque Jesus já conhecia a identidade de Pedro, e sabia que Pedro não ia ter coragem de ver ele de novo. O último trocar de olhos de Pedro com Jesus foi quando ele nega Jesus a última vez e os olhos dele se cruzam com Jesus sendo julgado, e depois dali ele sai chorando amargamente. E agora Jesus chama Pedro, e aí eles encontram com Jesus na praia, você conhece a história, Jesus lá está preparando um peixinho, eles comem o peixe, e aí Jesus começa a olhar para Pedro e fala assim, Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? Sim, Senhor, te amo. A leitura no grego percebe que, por exemplo, a palavra que Jesus usa para perguntar do amor em grego é diferente da palavra que Pedro responde. Jesus falou assim, Pedro, você me ama com amor perfeito, com amor de Deus? E Pedro responde, te amo, como amigo. Já percebeu aquela pessoa que você fala assim, eu te amo, e a pessoa fala assim, eu também gosto de você. Olha, mas eu te amo de todo o coração. Poxa, eu gosto muito de você mesmo. A pessoa tem dificuldade de usar a palavra do amor, porque isso é muito forte para ela. E era a conduta que Pedro estava vivendo, sabendo que Jesus não podia amar ele daquele jeito. Não era possível. E Jesus falou assim, Simão, Pedro, você me ama mais do que estes? Pedro, você me ama mais do que estes? Senhor, eu te amo. E mais uma vez responde com a palavra de amor. Jesus muda os nomes ali, chama Simão Barjonas, depois chama de Pedro. E agora fala assim, Simão, você ama mais do que os seus companheiros? E diz que Pedro se entristece. Porque era a terceira vez que Jesus perguntava, e dessa vez Jesus usa a palavra, você gosta de mim então, Pedro? E aí Pedro se entristece e identifica Jesus. Ele fala assim, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Você já chegou à conclusão que não tem segredo para você diante de Deus? Que não tem como você fechar o seu coração com copas quando ele começa a fazer perguntas à sua alma, inquirindo a situação da sua vida? Você pode falar, não, você é contra a pessoa. Não, estamos muito bem, está tudo bem. Não, está indo tudo bem, mas Jesus veio. Pedro conseguiu identificar na pessoa de Jesus essa pessoa que sabia de todas as coisas. Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas.
O Senhor sabe a hora que eu levanto, a hora que eu deito. O Senhor sabe o que passa pela minha cabeça. O Senhor sabe quantas vezes eu já pensei em suicídio. O Senhor sabe quantas vezes eu já pensei em sumir. O Senhor sabe quantas vezes eu já pensei em dar uma decisão na minha vida a respeito dessa situação aquela. O Senhor já sabe quantas vezes eu já pensei em desistir dessa história e dessa vida que eu estou levando. O Senhor sabe quantas vezes eu já tomei más decisões e não consegui levar a cabo o que eu pensei em fazer. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe de todas as coisas. E por fim ele responde para Jesus: o Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe que eu te amo. E aí ele responde com amor perfeito. O Senhor sabe que a única resposta que eu tenho para as perguntas para o Senhor é me entregar de maneira completa e dizer que eu te amo muito. Davi, quando estava no pasto, e eu acredito que Davi escreveu esse salmo, pensando no dia que ele foi ungido rei pela primeira vez. Ele fala assim: olha, eu fico observando aqui as ovelhas e fico pensando na minha vida. Como eu gosto dessas ovelhinhas que eu cuido. Eu cuido delas com tanto amor. Como eu gosto desse trabalho que eu faço, sabe? Eu faço trabalho com tanto amor, eu faço com tanto cuidado. Eu fico pensando, às vezes, na pessoa que vai receber, sabe? Você vai receber isso aqui. Eu fico pensando, por exemplo, nessas pessoas que trabalham com artesanato, com uma coisa artesanal. A Miriam, por exemplo, que trabalha fazendo bolo, são coisas artesanais que você faz. E a pessoa fica pensando, poxa, a pessoa vai comer, vai ser bom, e vai me agradar que a pessoa fique agradada. Eu vou ficar feliz que a pessoa vai receber. Eu cuido isso com tanto cuidado, né? E Davi vendo aquela história da vida dele, o cuidado que ele tinha com as ovelhinhas do pai dele, e aí, de repente, ele pensando naquilo, ele observa: olha, quer saber? Se Deus fosse pastor de ovelha, eu queria ser uma ovelha dele. O Senhor é meu pastor. E sendo uma ovelha do Senhor, olha, do mesmo jeito que eu cuido dessas ovelhas, mas às vezes eu não alcanço com o Senhor, nada me faltará. Porque, olha, cuidando das coisas como Deus cuida, Ele faz me deitar em verdes pastos e mansamente por águas tranquilas. Olha, eu posso estar no vale na sombra da morte. Quando eu olhar e ver que Deus é o meu pastor, eu não vou ter mal algum. A sua vara e o seu cajado me consolam. Olha, a instrução dele e o cuidado dele consolam a minha alma. Davi começa a observar e identifica o Senhor através das coisas que ele passava na vida dele. Moisés foi um dos maiores generais da história da humanidade. Da história, Moisés foi um dos maiores generais. General dos egípcios. Quando ele vem agora e começa a ser libertador, ele troca o tipo de cargo dele. Ele sai de um cargo militar e vai para um cargo político. Moisés agora era um libertador. Ele tinha ainda o aspecto militar, mas ele era um cargo político. Por exemplo, você vê quando ele está fugindo de Faraó e quando o Faraó vem para cima, ele não treina os israelitas para lutarem contra os egípcios. Não tem nenhum tipo de treinamento. Eu gosto sempre de falar que Israel fugindo de Faraó, nenhuma cusparada, nenhum pedaço de pedra, nenhum pedaço de pau estacaram no Faraó. Nada. Foi Deus que libertou aquele povo e não tinha o que eles falarem. Nunca Israel podia falar assim: nós somos corajosos e enfrentamos o Faraó. Não, eles fugiram. Deus mandou 10 pragas e por último eles saíram pinhados, saíram correndo. E quando Deus agora fala para Moisés, fala assim: Moisés, diga o povo que marche. Para onde? Direção ao mar, vai lá. Você sabe o que acontece? Deus manda a saraiva do céu, manda redemoinho de fogo, as rodas dos egípcios quebram no caminho, o mar abre. E eles passam, o mar fecha. O faraó e os seus cavaleiros, todo mundo morre no meio do mar. Qual que é a reação de Moisés? Moisés é general e agora está num cargo de política, é um estadista. Sabe o que Moisés fez? Ele falou: não, eu vou cantar um hino, vou ter que cantar. A minha emoção só pode ser expressada para identificar esse momento que eu estou vivendo com uma canção. E aí ele canta, o Êxodo capítulo 15 é um salmo de Moisés. E ele começa a falar assim: olha, Senhor, o Senhor exaltaste o teu nome agora acima da medida. Moisés já tinha visto Deus mandar 10 pragas. Já tinha visto uma sarça ardendo que não se consumia. Moisés já tinha visto Deus manifestar a morte dos primogênitos do Egito. Moisés já tinha visto Deus dar sinais de várias e diferentes formas.
E agora Deus tinha expressado para Moisés uma coisa que ele nunca tinha visto. Na história da escritura bíblica, até aquele momento, nunca tinha existido. Era Deus entrar em uma guerra e lutar. A guerra. Nunca tinha visto. Jacó tinha lutado com um anjo, mas ainda ele prevaleceu contra o anjo e foi abençoado por ele. Agora, Deus entrar numa guerra e derrotar um exército daquele jeito, Deus, o Senhor exaltou o seu nome acima de todos. E aí ele pega e fala assim, Senhor, o Senhor é varão de guerra. Jeová é o seu nome. A experiência de Moisés foi tão profunda com Deus naquele dia, que ele deu um nome novo para Deus. Você tem noção disso, Raul? Ele falou assim, o que o Senhor fez por mim e pela minha casa, o Senhor nunca fez por ninguém. O que o Senhor fez por mim e pela família é a primeira vez na história que o Senhor faz. Eu vou dar um nome de novo do Senhor agora. O Senhor é varão de guerra. Será que você consegue identificar Deus dessa noite, que só Ele é capaz de fazer aquilo que a sua família precisa que Ele faça? De entender que talvez você nunca tenha visto isso na história, mas isso não é motivo para você acreditar que Deus não vai fazer. Olha, eu nunca vi ninguém ser curado desse jeito, mas qual que é o problema? Qual que é o problema difícil demais para Deus curar? Deus está olhando para você e chamando você pelo seu nome e chamando você pelo futuro que Ele quer que você tenha. Será que tem condição hoje de você identificar Deus, colocando nas mãos dEle a sua vida como oferecendo para Ele, dizendo assim, eu reconheço que o Senhor é quem o Senhor diz que é na minha vida. Você tem condições de fazer isso? Eu termino falando de Tiago. Quando Tiago está chegando no resumo da sua ópera, do seu livro, ele falou assim, olha, olhando para Deus, eu percebo que desde o dia que ele começou a ser Deus, que foi na eternidade, antes de que tudo existisse, até o dia que ele vai dizer que se a gente pudesse dizer que ele termina de ser Deus, até onde chega o limite da sua eternidade, que a gente não sabe onde é, porque não tem fim nem começo, ele fala assim, olha, o Senhor não tem sombra, não tem mudança, nem sombra de variação. O Senhor continua sendo o mesmo. Sabe essa identidade que você chega percebendo em Deus hoje através da revelação da palavra de Deus? Sabe isso que você está enxergando em Deus hoje? Você está enxergando hoje, Ele sempre foi assim. Você está chegando a essa conclusão hoje, Ele sempre foi assim. Você está recebendo essa revelação hoje, mas Ele sempre foi assim para a glória do nome de Jesus. Deus, por fim, fala que Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus é o Deus quando faz promessa. Deus é Deus que cumpre promessa. Mas é o Deus também que continua sendo Deus quando você tropeça e é capaz de não cumprir as suas promessas. Ele vai lá e muda o seu nome para que ele possa terminar a promessa de cumprir na sua vida. E Jacó vira Israel. Deus hoje nos deu essa linda palavra para o nosso coração. Eu quero terminar para você contando essa história, talvez você já tenha me ouvido contar. O pastor americano foi até o Sudão fazer missão, porque o americano acha que ele precisa de resolver o mundo usando o dólar dele, né? O dólar dele vai resolver o problema do mundo. E isso, às vezes, até alguns missionários caem nessa mesma ideia. Não são todos, não, mas uma boa parte cai. E esse pastor de uma igreja muito conhecida na região da Virgínia, ele fez um mission trip para o Sudão. Eles iam gastar mais ou menos $5.000 por passagem, passagem e estadia, para ficarem 15 dias no Sudão e em 3 pessoas. 2 dias antes de viajar, a tesoureira chegou e falou assim, pastor, 15 mil, pastor? Deixa eu ir para o Sudão. Já pensou o que dá para fazer com $15.000 no Sudão? A gente podia mandar esse dinheiro para lá. Era muito melhor, pastor. O pessoal ia aproveitar. O senhor já pensou? O senhor vai gastar $15.000 para ir lá, passar o quê? 3 semanas, ver gente passando necessidade. E aí a gente vai o quê? Vai gastar mais dinheiro para ajudar eles? Vamos mandar o dinheiro para lá, eles dá um jeito, tal, né? Se ajuda. Né? Vai ser muito melhor. E aí o pastor olhou para a mulher que trabalhava com ele e tal, para a tesoureira, e falou assim, a senhora vem falar isso para mim agora? Já comprou um passagem e tudo? Vamos embora, né? Então, agora já está comprado. Diz que ele viajou com o coração pesado, o avião. Rapaz, quanto dinheiro gasto à toa. Esse cara que ele chegou, o avião começou, o carro saiu do aeroporto, ele foi passando nas grades do lado do aeroporto, começou a ver containers e mais containers. De coisas enviadas do mundo inteiro, com as portas do container abertas, saqueadas, esparramadas pelo chão.
sapato, roupa, comida, tudo esparramado. Porque, às vezes, o problema de um lugar não é aquilo que eles têm acesso, mas é a identidade deles, quem eles são. É a identidade que eles se enxergam. Você já deve ter ouvido isso várias vezes em vários lugares. Ah, porque o brasileiro tem fama de vira-lata. O brasileiro, por exemplo, vai para outro país e se entrega para fazer os trabalhos mais baixos que tem porque tem síndrome de vira-lata. Já ouviu falar disso? Identidade, a pessoa como a pessoa se enxerga. E aí o pastor saiu lá, tá, chegou lá no vilarejo e começou a falar com os jovens e começou a pensar já no culto de retorno, como é que ele ia levantar a oferta para mandar para lá. Eu não estou dizendo que ele não era sério, ele queria realmente fazer alguma coisa por aquele lugar. O problema é que ele não identificou ainda qual que é o problema até esse momento. Ele não conseguiu enxergar qual que era o problema de verdade. E ele falando aquele pessoal e chamando as pessoas a falarem os seus testemunhos e tal, ele viu um jovenzinho fervoroso, crente, e falou assim, meu jovem, esse jovem aqui vai me dar uma palavra aqui que eu vou chacoalhar os jovens dos Estados Unidos. Falou assim, vocês têm telefone celular, vocês têm carro, olha o que o jovem disse, como é que ele vai alcançar isso? Eu já estava pensando no sermão para o jovem da igreja. Aí ele olhou para o jovenzinho e falou assim, meu filho, o que você deseja da vida? Qual que é o seu sonho? E pensando, né? Sonho de um homem desse? No Sudão? Qual que é o seu sonho? Aí o jovem olhou para ele com aquele olhar, aquele sorriso no olho. Ele falou assim, meu sonho, pastor, meu sonho é mudar o mundo. E o pastor olhou para ele assim, com aquele sorriso sarcástico, né? Esse menino tem noção do que é o mundo? Será que ele acha que o mundo dele é a vila dele, é o Sudão? Né? O que esse menino pensa do mundo? O menino olha para o olho dele e fala assim, pastor, por que o senhor está rindo? Pastor, aqueles 11 pescadores mudaram a história do mundo, porque eu não posso. Aqueles 11 homens que saíram de Nazaré, sem nenhum prognóstico de vida, sem nenhuma posição social, sem ninguém para instruí-los ou para programá-los, a não ser o Senhor Jesus Cristo, olhando para eles na praia, fazendo as redes furadas, né? Olhou para eles e falou assim, olha, a partir de hoje, vocês tiveram uma identidade, vocês eram pescadores, mas hoje eu estou trocando. A partir de hoje, vocês são pescadores de homens, e aquilo mudou a história daquele lugar. Porque Jesus os identificou. Mas sabe o que eles fizeram com a identidade que Jesus deu para eles? Esse homem, eu não sei porquê, mas tem condição de mudar minha identidade. Eu vou abraçar isso. Será que você hoje pode aceitar no seu coração? O mais longe que você esteja dessa realidade. E Jesus tem poder para mudar a sua identidade. Para mudar as suas características mais íntimas da sua vida. Para mudar aquilo que identifica você como pessoa, como homem, como mulher. Mudar as suas identidades de sabores, de desejos, de vontades, de futuro. Para que hoje você receba essa identidade nova de Deus e possa viver uma realidade de vida completamente diferente. Você já pensou? Você já pensou quando Paulo, depois de ter perseguido a igreja, chegou e contou, agora eu sou crente. Paulo, como, Paulo? Você saiu daqui para perseguir eles? Como é que você é crente? Sou crente agora. Eu sou crente. Eu não consigo mais, ele mudou a minha identidade, ele mudou quem eu sou. Eu não sei como é que faz. Ou então, quando Jacó volta com a perna arrastando depois de ter lutado com ele, o que aconteceu, Jacó? Não é Jacó, não, é Israel. Ele mudou meu nome. Até hoje eu fui do jeito, agora eu sou de outro. Moisés, o que você está fazendo aqui, rapaz? Você não é pastor? Não, agora eu sou libertador. Ele mudou a minha identidade. O Davi, quando voltou para o pasto de novo, falou assim, pastorzinho Davi chegou. Não, rei Davi. Agora eu sou rei, eu não tenho culpa. Foi ele quem mudou a minha identidade. Eu não tenho culpa. Não olhe para mim, olhe para ele. Ele é capaz de mudar a identidade de todos nós para a glória de Jesus. Fique de pé, por gentileza. Eu quero ser bem rápido, eu já passei do horário que eu queria ter terminado, porque eu sou assim mesmo. Essa é a minha identidade. Mas eu queria orar por você.
Se você hoje quer abraçar essa nova identidade que Deus lhe dá, essa nova conduta que Deus vai mudar a sua vida, eu queria convidar você para vir à frente. Você pode estar hoje rededicando a sua vida a Jesus. Você pode estar hoje chamando Jesus para morar no seu coração pela segunda, pela terceira, pela quarta vez. Você hoje pode estar abraçando uma nova realidade de vida que você tem lutado muito contra ela. Eu lutei muito contra as minhas. Eu lutei muito. Eu, pessoalmente, William, lutei muito. Lutei muito para não ser quem eu era. Lutei muito para continuar, para depois não continuar sendo quem eu era. Até o dia que Deus começou a mudar a minha história, a minha identidade. Já contei para você, eu queria ser mochileiro. Eu não queria casar. Eu achava que um monte de coisa na vida estava falido. Mas Jesus foi mudando a minha identidade. E quando ele me disse o que ele queria para mim, a única minha opção de alcançar o que ele queria para mim foi alcançar aquilo que meus olhos enxergaram que ele poderia querer. Jesus pode querer o que ele quer para a sua vida, sabia? Ele tem poder para querer aquilo que ele deseja para você. Você fala, mas o que é religião? Não, não é religião, é Jesus. Jesus pode querer o que ele quer para você. Jesus tem poder de querer aquilo que ele quer para você. Você tem condição de abraçar isso. Deixa eu orar por você. Eu queria orar por você nessa noite, enquanto a gente canta Renova, vamos? Em nome de Jesus. Senhor Jesus. Se você vier à frente, eu gostaria que você dobrasse seus joelhos como um ato de entrega diante do Senhor. Seu coração renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Pai, eu quero te dar graça, Senhor, pela bondade do teu coração, Senhor. De plantar, Senhor, Pai, a tua palavra na nossa vida, Senhor. Senhor, Pai, expressar, Senhor, Pai, sentimentos nossos, ó Deus. Posturas nossas, ó Pai. Percepções, ó Senhor, Pai, que nós temos de nós mesmos, ó Pai, e às vezes até de ti. Tem dia que é difícil, Senhor, acreditar, Senhor, Pai, nas coisas que o Senhor disse que iriam acontecer, ó Pai. Mas quando nós olhamos, ó Pai, da tua identidade imutável, Senhor, das tuas palavras, ó Pai, que identificam um Deus que não muda, que é fiel, que é poderoso. Nós, ó Pai, nos entregamos, ó Senhor, ao projeto que o Senhor tem para nós, ó Senhor. Nós abraçamos, ó Senhor, aquilo que o Senhor diz ao nosso respeito, porque nós estamos confiando naquilo que o Senhor disse ao seu respeito, naquilo que o Senhor disse a respeito de quem o Senhor é. Então hoje, Senhor, Pai, nós tomamos diante de Ti, Pai, que nós não somos mais malditos, mas agora nós somos benditos, ó Senhor. Que nós não estamos mais longe, Pai, mas agora nós somos trazidos para perto. Que nós não estamos, ó Pai, Senhor, mais vivendo em escuridão, mas agora a luz da Tua alma, da Tua vida, ilumina o nosso caminho, Senhor. Então, Senhor, Pai, nessa identidade, Senhor, que nós hoje, Pai, trocamos entre nós para nos conhecermos melhor. O Senhor que já nos conhece desde sempre, Senhor. Mas hoje nós percebemos o quanto o Senhor nos conhece, Senhor. Nessa troca, Senhor, Pai, nessa experiência maravilhosa contigo hoje, que nós nos entregamos diante de Ti, ó Pai. Senhor, Pai, nos ajuda, Senhor, nos mantemos fiéis, ó Senhor, naquilo que nós recebemos de Ti, enxergamos, ó Pai, na Tua presença, em nome de Jesus. Senhor, fica conosco, Pai, nos leva em paz, ó Senhor, muda a nossa vida, Pai.
o nosso intelecto, a nossa caminhada, Senhor, os nossos passos, ó Pai. Firma bem, Senhor, Pai, a nossa vida em Ti. E nós te daremos, Senhor, a honra, a glória e o louvor, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Necessita mais de Ti, porque tudo que há